E hoje nós vamos receber uma enfermeira especial chamada Ianca. Ela é enfermeira, mora nos Estados Unidos atualmente, realizou o processo de validar o diploma dela nos Estados Unidos, tem licença americana, e ela vai contar para a gente um pouco dessa história. Ela que veio para os Estados Unidos como turista, mudou para o status de estudante, hoje ela é estudante também aqui nos Estados Unidos. Então, para você também que talvez esteja no Brasil, muitas vezes cansado da sua realidade aí, que talvez também tenha pensado, será que eu devo ir para os Estados Unidos? Será que eu devo imigrar como turista? Virar estudante nos Estados Unidos, como é que deve ser essa jornada para as pessoas que decidem esse caminho, porque provavelmente não é uma jornada fácil, inclusive não é recomendado, tá? Eu sempre falo que quando você decide vir para os Estados Unidos com um visto que não é aquele da sua intenção do país, que na verdade o visto de estudante não é a sua intenção de ficar aqui para sempre, viver legalmente nos Estados Unidos, porque você tem um prazo, você tem um período para estar aqui, você tem que continuar estudando. Então, você precisa ter cuidado quando você pensa nessas opções, tá? De vir para os Estados Unidos com um visto que não é da sua intenção. E você que é enfermeiro que está no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, você tem essa possibilidade de já vir para os Estados Unidos legal, com o seu Green Card, que é um documento que te permite viver e trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Hoje a gente tem diversas empresas nos Estados Unidos que patrocinam, tem esse programa de patrocinar enfermeiros estrangeiros para virem para os Estados Unidos por conta da grande demanda. Então, você já pode chegar aqui com sua família, com seu filho, com seu cônjuge, já estabelecido, né, com seu trabalho já certinho, com sua documentação legal. Então, é muito mais seguro para você. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho dessa história da Ianca, ela que também veio com a família dela. Então, fique aí. Sem muitas delongas, vamos chamar ela aqui agora. Olá, Oiê, boa Ianca! noite. Boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Se Obrigada. apresente para os seus colegas que estão aqui junto com a gente na live. Você mora onde? Quantos anos você tem? Qual é a sua cidade no Brasil? Porque eu sei que você já está nos Estados Unidos, né? E qual é a sua área de especialidade, né? Quanto tempo de experiência você tem na área de enfermagem da sua experiência que você teve no Brasil? Bom, meu nome é Ianca, eu tenho 27 anos, eu sou casada, tenho uma filhinha, minha filhinha tem 5 anos. Hoje eu moro em Orlando, nos Estados Unidos, na Flórida, e eu era de Brasília, quando eu morava no Brasil. Eu tô aqui nos Estados Unidos há mais ou menos um ano e alguns meses, e cheguei aqui com visto de turista, como você já falou, e aqui mudei para o visto de estudante. Eu trabalhei no Brasil, eu formei em 2019 e trabalhei no Brasil por 2 anos. Eu fui residente, eu fiz residência de enfermagem na área de centro cirúrgico e bloco operatório, então hoje eu sou especialista em centro cirúrgico e bloco operatório, e eu fui responsável técnica de uma empresa também de materiais cirúrgicos. Minha trajetória foi ali 2 anos, eu formei, ingressei na residência, e assim que eu terminei a residência, a gente mudou para cá. Uau! Um tópico muito importante. Então eu quero entender um pouquinho aí, Ianca, porque assim, a gente sabe que é uma realidade muito assim frequente, né, do enfermeiro brasileiro muitas vezes que é ali recém-formado, quer ingressar logo no programa de residência, muitas vezes para se capacitar, se especializar e Uhum. inclusive ser inserido no mercado de trabalho, porque a gente sabe que muitas vezes esse primeiro emprego, essa primeira oportunidade, muitas vezes quando você não tem uma pós ou não tem uma especialização, é mais difícil, né, para Uhum. os enfermeiros no Brasil. Você possivelmente estudou muito para você passar para o seu programa de residência, né? É um Foi. programa puxado, a gente sabe. Por que que você decidiu vir para os Estados Unidos? Qual foi aí a situação da sua vida que fez eu não quero ficar mais no Brasil como enfermeira, porque você tinha pouca experiência até, né? Você teve os 2 anos da Uhum. residência e você decidir vir para os Estados Unidos. Qual foi, assim, a chavezinha que fez você tomar essa decisão? Foi algo por você, da sua profissão, alguma insatisfação ou algo relacionado à sua família em si? Assim que eu comecei na assistência, eu entrei direto ali no SUS, então foi aquele baque, né. Você tá na faculdade, você tem um mundo, te pintam um mundo maravilhoso, uma enfermagem perfeita nos livros, um SUS incrível, e quando você chega realmente na vida real, cara, você vê tanta coisa ali dentro que você fala: "Não acredito que eu estudei tanto tempo pra isso, não é possível, não é possível, eu preciso fazer alguma coisa a mais, não tem jeito".
Então, lidando com os desafios diários ali do sistema público de saúde, e eu pude perceber o tanto que o que todo mundo falava sobre a valorização do enfermeiro realmente é verdade. Sim. Você trabalha, eu acho que dentro do hospital você é uma das pessoas que mais trabalha, que mais carrega a responsabilidade e peso de muita coisa ali. Eu peguei época de Covid, então, cara, eu peguei UTI Covid, eu peguei centro cirúrgico dentro do Covid, sala de recuperação pós-anestésica, virando UTI, aquela loucura de, assim, de não ter enfermeiro para assumir plantão, de todo mundo de licença, e você como eu cheguei como residente sem experiência nenhuma e precisei às vezes até assumir plantão sozinha, porque não tinha ninguém para assumir um plantão e você olha para aquelas pessoas e você fala: "Gente, mas eu vou deixar todo mundo na mão? Como assim?". Então você vai, você faz loucura, e a vida no Brasil hoje, assim, há 1 ano atrás, quando eu saí de lá, já estava difícil. Uhum. Você trabalha, 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 eu fazia 60 horas semanais na residência, trabalhava muito, com um filho pequeno, e no final do mês, você olhava e você falava: "Cara, eu não posso viajar, eu não posso ter um momento de lazer, porque é tudo muito apertado". Então, juntou essa parte, né, da insatisfação, da questão financeira, da questão da valorização mesmo do profissional, com a minha família. Eu já conheci os Estados Unidos, eu tinha Uhum. vindo aqui algumas vezes a passeio, e quando eu tive minha filha, era uma coisa que eu idealizava, era conseguir, proporcionar para ela uma segunda língua, uma outra cultura, ela vivenciar esse tipo, esse outro lado, né, Sim, sair um pouquinho daquele mundinho. sim. Então eu juntei a fome com a vontade de comer e vim para cá. Daí. E como foi, assim, essa decisão de vir para cá? Você falou que queria proporcionar isso para sua filha, né, ela estava pequena na época, talvez o quê? Com 3 anos, né, três anos e Isso. meio, mais ou menos. Essa chegada de vir para cá, para os Estados Unidos, teve algum start para você em relação à sua profissão ou você estava disposta, assim: "Eu vou proporcionar isso para minha filha e lá eu vejo o que é que eu vou fazer profissionalmente", né? Ou você já sabia dessa possibilidade de você reconhecer o seu diploma, validar o seu diploma aqui nos Estados Unidos e você recomeçar profissionalmente aqui? Eu tenho um tio que mora aqui há mais ou menos 5 anos, Uhum. e quando foi para eu vir, antes de eu resolver vir, ele sempre me ligava e falava: "Olha, o enfermeiro aqui, ele ganha muito bem, ele tem uma vida muito boa, eu conheço seu perfil, eu te conheço, acho que você ia se dar super bem, vem, vem, vem". Eu sempre tive vontade, mas ficava naquela: "Gente, como assim? Como assim?". E nunca tinha entrado a fundo para saber sobre a nossa profissão aqui. Sim. E então ele foi falando e aquilo foi nascendo no coração, foi sendo plantado e foi florescendo, até que eu conheci você. Conheci alguns perfis e cheguei no seu perfil. E Uau! acompanhei você por um tempo, e aí foi quando as oportunidades aconteceram. Meu marido veio antes de mim, passou um tempo aqui antes de mim, e foi exatamente quando eu entrei a fundo na pesquisa mesmo sobre isso. Sim. E aí deu start, eu falei: "Cara, eu tô com a faca e o queijo na mão, então é agora, então vamos". E aí, quando você chegou aqui, né, no primeiro momento, foi quando você, deu start ao processo ou você começou tudo lá do Brasil? Comecei aqui, eu Uhum, cheguei aqui em junho, dia 2 de junho de 2022, sim. quando foi e eu entrei na sua turma de julho, fiquei esperando abrir sua turma, Uau! então eu entrei na sua turma de julho e assim que eu entrei, eu já estava com o documento traduzido, só aguardando mesmo para poder fazer o encaminhamento desse processo e dar o start. E dá o start, uau! Quando você decidiu vir para os Estados Unidos, qual era o seu nível de inglês? Então, eu estudei inglês no Brasil por alguns anos. Foi uma coisa Aham, que, quando a gente foi crescendo, minha mãe sempre fez questão. Ela nunca tirou, mesmo saindo de escola particular, foi o inglês. Então, eu sim, estudei inglês no Brasil por mais ou menos 4 anos, 4 anos e meio. sim. Mas era aquele inglês de sala de aula do Brasil que a gente sabe que é totalmente diferente da realidade, que você pode ter o avançado lá, mas você chega aqui e você fala: "O que que eu estudei durante todo esse tempo?". Exato. Meu Foi nível de exatamente como eu me senti, viu, Ianca? Gente, é um negócio que você a primeira vez que eu vim aqui, eu já tinha já foi quando eu parei o curso de inglês, né. Quando eu pisei aqui, eu falei:
não é possível. Eu Que estudei idioma é outra esse? língua, não foi essa. O que que eu estudei Então, esses anos todos? Que inglês é esse? então, eu falei, não é possível, gente. Me mandaram, se falaram que era inglês e era outra língua. Não, não tem cabimento. Mas eu tinha um nível de inglês, acho que estava ali no B1. Não Sim, praticava. Era aquele negócio assim, aprendi lá atrás, então eu sabia o básico. sim. Eu acho que era um B1, mais ou menos. Nesse momento que você chegou aqui, que você se deparou com essa realidade de que você realmente precisava, né, estudar inglês e tudo mais, porque o inglês que você tinha não era suficiente. Isso te causou algum medo em relação a você iniciar o seu processo de validar o seu diploma? Ou você simplesmente falou, não, eu vou embarcar nisso e vou aprendendo inglês no decorrer? Ou isso foi algo que te preocupou e você foi descobrindo no decorrer que você não precisaria do inglês inicialmente? Não, o inglês eu tinha aquela base assim de ler, né? O pouquinho. Então eu já tinha visto você falar que para iniciar o processo mesmo, a parte ali de validação, eu não precisava de inglês. Então para mim foi tranquilo. Eu entrei com tudo e assim que eu entrei com o processo, eu arrochei no inglês. Então, você validou o seu diploma em, se a gente contar, a gente não sabe, né? Você falou que não sabe a data mais ou menos quando eles entregaram todos os documentos. Foi difícil para você, por você estar aqui? Porque a gente sabe que existem muitos colegas que estão aqui na live, inclusive, que já moram aqui nos Estados Unidos, e eles têm essa preocupação. Meu Deus, como é que eu vou fazer todo esse processo de longe, né? Assim Uhum. como eu também fiz todo o meu processo daqui dos Estados Unidos. Eu tenho uma história muito parecida com a sua, né? Eu vim para cá também com visto de turista, né? Depois mudei para estudante e aí consegui a minha residência permanente através da minha profissão. Então, assim, tive que fazer tudo daqui dos Estados Unidos, tive que ter uma procuração para o meu irmão ter que ser, né? Resolver as minhas questões da faculdade, do Corém e tudo mais. Para você foi difícil porque você trouxe seus pais. Então, teoricamente, seus pais, seus irmãos estavam, né? Seu irmão estava aqui com você, que era supostamente as pessoas que iriam te ajudar Te se tivesse no ajudar. Brasil. Foi difícil essa parte de você estar longe para resolver, principalmente coisas burocráticas. É difícil, porque você fica tendo que esperar, né? Sim. As pessoas terem horário, as pessoas conseguirem encaixar isso na rotina delas. E até para você cobrar, né? A faculdade, o Corém, é difícil, porque até para você ligar é difícil, porque você chega aqui e você vai pagar $100 numa ligação de 30 minutos. Então, é difícil justamente por isso. A parte de você conseguir manejar isso. Quem resolveu tudo para mim foi minha amiga. Muitas pessoas acham que estar aqui nos Estados Unidos o processo é mais fácil, né? O que que você acha disso? Qual é a sua opinião em relação a isso? Você acha que se você tivesse conhecimento de, na verdade você teve, que você falou, né, lá no finalzinho, mas você já estava decidida a vir para os Estados Unidos. Uhum. Mas o que que você acha hoje da Ianca, pensando no processo, né, de uma forma que hoje você consegue visualizar melhor ele depois de você ter vencido essas etapas? Você teria tido a mesma escolha, você teria vindo com sua família já, ter feito o processo todo aqui, ou você escolheria aguentar mais um pouco as, né, dificuldades, mesmo que tenha assim de muito trabalho no Brasil, pouco reconhecimento, fazer tudo do Brasil e vir para cá? Qual é o seu ponto de vista, a sua opinião em relação a isso? O que é que você acha? O que é que foi melhor para a sua família? Porque a gente Como sabe. você falou, é muito pessoal, né? De perfil. Pra gente funcionou, mas vamos supor, eu tenho amigas Uhum. enfermeiras que depois de verem o processo, me pediram algumas dicas e eu falei exatamente isso. Pensa bem se vale a pena, porque tudo tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. Então você tem que pensar que se na sua balança os pontos positivos vão ser maiores que os negativos. Para mim, no meu caso, funcionou, Uhum. porque a questão financeira me Uhum. ajudou. Eu tive apoio aqui, então eu não posso nem dizer, né, sobre essa questão do vir sozinha e tudo. Então eu tive apoio, para mim foi mais fácil por conta disso. Mas eu consegui oferecer para minha filha. Ela hoje, a gente está aqui tem um ano. O que eu consegui oferecer para ela nesse um ano, eu não sei quantos anos eu ia levar para oferecer para ela no Brasil. Então, eu pude adiantar isso para ela. A questão da educação, ela já ingressou na escola. Ela hoje já fala inglês, já fala espanhol. Então, assim, funcionou para mim. Foi Sim. difícil, ainda é difícil, né? O processo tem suas dificuldades. Acho que até você receber o documento ali, você passa perrengue. Sim. Mas para a gente funcionou. Sim. Mas quem tem a possibilidade de apertar um pouquinho e falar, eu vou esperar, talvez seja a melhor opção.
Sim, sim. Até porque, assim, tem a questão também de que se você está aqui com o status de estudante, a gente tem que levar em consideração também que existe todo um investimento para você manter o Sim, seu visto, porque não é só você, é sua filha, né, o seu esposo. Tem também o seu tempo investido de você ter que frequentar as aulas, né, a escola de inglês para você manter o seu status, porque a gente sabe que na hora que você chegar na etapa de você fazer o seu adjustment of status, que é você ajustar o seu status para o status de imigrante, que é o que você vai fazer, que vai ser o seu processo, estando aqui nos Estados Unidos, você precisa manter o seu status, né? Então, assim, lidar como foi para você os desafios de você validar o diploma. Então, você disse que você comprou em agosto, mais ou menos, e em fevereiro? isso, Fevereiro você teve o seu diploma reconhecido. isso. Qual foi o Quando grau de reconhecimento que você teve do seu diploma aqui nos Estados Unidos? de bacharel de enfermagem. Você precisou estudar alguma matéria aqui para complementar o seu diploma? Nenhuma, para o meu diploma nenhuma. Para quem acha que sim, não, estamos aqui de prova para dizer que não. É Que possível. que é possível, exatamente. Então o seu diploma ele foi 100% compatível com a carga horária aqui americana e você teve o seu grau de bacharel. E aí Isso. após essa etapa do seu grau de bacharel, que você reconheceu, você falou que você seguiu para a etapa do conselho de enfermagem, do board americano, para você obter a sua licença profissional. Você obteve a sua licença profissional, você é enfermeira nos Estados Unidos? Consegui. Olha, depois de muito suor, viu? De muitas lágrimas, de muitos choros, que só aquele grupinho interno das crias da Lorena sabe. Eu consegui. Eu hoje sou enfermeira registrada aqui nos Estados Unidos. Uau! E você conseguiu essa façanha com quanto tempo que você teve o seu diploma reconhecido nos Estados Unidos? Com 2 meses e um pouquinho, quase 3. Você, nessa etapa, com 2 meses e 3 meses, você já se tornou enfermeira nos Estados Unidos, você tem a sua licença profissional. Então, a Ianca, para quem está aqui, chegou agora, não entende nada, ela já tem a licença dela como enfermeira nos Estados Unidos, que dá o direito dela exercer a profissão dela aqui. E agora ela está numa nova etapa. Para você ter passado na prova da licença, no NCLEX, como foi em relação ao seu inglês? Porque existe uma barreira muito grande de muitas pessoas que pensam que você tem que ter um inglês fluente. Qual era o seu inglês que você conseguiu em se preparar na sua prova e com 2 meses e meio depois da sua validação, você ter a sua licença profissional nos Estados Unidos como enfermeira? Menina, eu falo que na minha vida eu entrego tudo nas mãos de Deus. E ele que conduz, ele que faça da forma como tem que ser. E quando eu apliquei para o meu visto de estudante, para minha troca de status para estudante, a fila estava de mais ou menos 24 meses para aprovação do status. Na minha cabeça, eu nem ia estudar aqui nos Estados Unidos, eu ia passar direto para um visto de trabalho. Mal sabia ela. O meu ajuste de status saiu com 2 meses, 2 para 3 meses, foi muito rápido. Uau. E quando foi em fevereiro, fevereiro eu comecei na escola. Então, assim, deu um up no meu inglês. Eu Uhum. tinha um inglês que eu conseguia ler, que eu conseguia entender, principalmente na leitura. Sim. Então, foi mais tranquilo por conta disso. Eu precisei ajustar ali a questão de termos técnicos, esse inglês mais técnico, eu precisei dar uma estudada em relação a isso. Mas nada que com o tempo, você escutando, você lendo, você fazendo, você praticando aquilo ali vai entrando no automático na cabeça. E é muito legal isso, porque esse ponto que você falou é muito importante, porque muitas vezes essa jornada, assim, é solitária no sentido de que, às vezes, nossos familiares, eles não entendem, né, os nossos desafios, nossos medos, as nossas ansiedades durante o processo. Então, muito melhor você compartilhar com quem está na mesma jornada que você. E aí eu sei que vocês fizeram um grupinho aí, né, da turma do curso que você entrou, e aí vocês fizeram aí esses grupos de estudo, estudaram, e aí é um momento até de você aprofundar no relacionamento, né? Você ter ali alguém para te suportar no seu momento de medo, de ansiedade, estar com você, estudar junto, porque isso é extremamente importante, porque às vezes as pessoas que estão mais próximas, elas não conseguem conectar, né, com isso
que a gente está Com vivendo, certeza. com esse turbilhão de emoções que a gente vive em cada etapa, a espera, né? O estudo, a dedicação em si em relação ao processo, o investimento também, a expectativa de que aquela etapa se finalize logo para você ir para a próxima etapa. Então, assim, é muito legal isso que você falou. Como foi que você superou esses desafios em relação a todo o processo, né, que você já passou todas essas etapas aí inicialmente, você validou o diploma, você pegou sua licença profissional e agora você está em uma outra etapa. Como foi para você superar esses desafios? O que foi importante, de mais importante para você em relação a isso, desse processo, né? Você falou que teve a questão do grupo, que você criou conexões com pessoas, conheceu pessoas que estavam no processo, mas o que foi importante para você também em relação a iniciar esse processo de validar o diploma? Para mim, o ponto de apoio foi o grupo, né? A gente fez um grupo. O apoio, assim, foi incrível, não tenho nem palavras. O que a gente consegue, né, ali dentro, cultivar, vai ficar. Foi um ponto muito forte. Outro ponto muito forte, acho que é a fé, né? Você precisa, em qualquer aspecto da vida, eu acho que é importante você manter a fé, você ter a fé, você acreditar. A autoconfiança, né? Você confiar em você mesmo, saber que com dedicação, com foco, tudo é possível. Você pode chegar onde você quer chegar, basta trabalhar para isso. E foi isso: dedicação, foco, a fé e essas conexões. Porque a gente sabe que existem muitos medos, né, durante a nossa decisão de iniciar um processo, uma jornada como essa, né, que é uma verdadeira jornada, como eu costumo dizer, com etapas e tudo mais. Então, assim, a gente traz muito medo também em relação a isso. E, às vezes, os nossos medos podem até nos paralisar em algumas etapas, né. Para você, você teve ali, você tinha, que você falou, o seu inglês inicial de B1, né, B1, B2, ali já caminhando, né, agora nessa etapa que você está se preparando para a prova. E essa é uma grande, assim, um grande fator de medo, né, de muitas pessoas, é a questão do inglês, de não acreditar que primeiro, não acreditar que é possível, né, e aí você tá aí para mostrar na sua realidade de que você, com o nível que você tinha, básico de inglês, você validou seu diploma. Você, com o nível B2, né, B1, B2 que você tá, provavelmente agora, você conseguiu passar no Uniclex e você teve a sua licença profissional. Você já ouviu de alguém que isso era uma loucura da sua cabeça? Ou que você Já, você você sempre acha vai que você vai encontrar, né? conseguir o green card, menina? A sua profissão não vale de nada aqui. Você sempre vai encontrar, né, alguém para querer colocar você para baixo quando você tá olhando para cima. Mas acho que isso dá mais motivação, sabia? Para você olhar e falar bem assim: opa, peraí, que eu vou te mostrar que dá e que eu consigo, eu vou chegar lá. Tá aqui, ó. Cheguei. Tô quase. É isso mesmo. Muita gente não entende, né, dessa valorização, inclusive por parte da imigração em si, de que sabe que a nossa profissão, né, tem uma alta demanda aqui nos Estados Unidos e por isso também a gente tem centenas aí de empresas com milhões de vagas, né, disponíveis, né, procurando por enfermeiros internacionais para ocupar essas vagas, porque o próprio americano não está dando conta de ocupar essas vagas. Então, a gente pensar que um processo como esse, a gente vai ter o benefício de a gente conseguir viver e trabalhar legalmente nos Estados Unidos, na nossa profissão, né? A gente sabe que a realidade, inclusive, de muitos colegas nossos que já moram aqui nos Estados Unidos, não sabem desse processo, dessa realidade, acham que realmente o diploma não vale de nada aqui nos Estados Unidos, e essa não é a verdadeira, né, verdade do processo, né? Porque você pode sim trabalhar na sua área, você não precisa trabalhar em outras áreas, que muitas vezes até vai chegar um momento da sua vida que você vai começar a se questionar por que você está trabalhando naquela área, né? Que você poderia estar fazendo uma coisa diferente, porque a gente sabe, Anca, que a gente muitas vezes toma a decisão de vir para os Estados Unidos, não é porque a gente não gosta de ser enfermeiro. Sim, com certeza. A gente quer continuar sendo enfermeiro, mas o problema são as condições do nosso país que não permite com que a gente tenha, né, esse grau de satisfação que a gente tem trabalhando aqui. Porque a gente consegue ver os retornos, a gente consegue ver, né, o salário na conta direitinho, você ganhando e recebendo pela sua hora extra. A Você não dignidade de você conseguir, né, botar uma meta e você alcançar aquela meta. Você se sentir parte da equipe multi,
porque no Brasil a gente vê que tem muito isso, tem uma divisão ali que eu não sei por que que acontece, parece que as pessoas até hoje não conseguiram entender que é uma equipe que precisa trabalhar junto, e parece que eles querem colocar mesmo aquela hierarquia. Tem o médico, tem o enfermeiro, tem o técnico, então você às vezes você se sente até deslocado dentro da equipe multi, e é uma coisa que você não vê aqui, né? Você se sente parte da equipe multi, você se sente mais um braço ajudando a cuidar do paciente. E se lá não valoriza, aqui valoriza, como você diz, aqui vale ouro. E a gente pode provar. E a gente pode provar, né. E acho que talvez até quando você estava estudando para o Uniclex, talvez você tenha percebido isso. As próprias questões trazem a responsabilidade, muitas vezes, do paciente, da assistência para a gente. Sim. Né, aquela alternativa que está lá, assim, contactar o médico, geralmente ela não é a alternativa que você vai escolher. Porque você sempre, Exatamente. como enfermeira, você tem alguma coisa para fazer antes de você acionar o médico. E é um dos desafios quando você está estudando, quando você está começando a estudar. Porque a gente vem naquela realidade de que tudo eu vou acionar o médico. Tudo eu vou acionar o médico. E muitos enfermeiros ficam até mal acostumados, né? Eles se freiam em relação ao conhecimento teórico, justamente porque não precisa saber, eu vou chamar o médico. E não, você vai ver que aqui você precisa saber, você vai saber, porque não tem médico. Você vai chamar você mesmo. Quando você olhar, você vai falar: opa, não vou chamar, não, sou eu. Eu que tenho que resolver. Exatamente, é a gente que tem que assumir, né, essa responsabilidade que é tirada da gente muitas vezes, que é isso que você falou do Brasil, que é a gente tá mal acostumado, né, e aí, infelizmente, né, o sistema acaba nos jogando nessa situação, e aí a gente vê muitas vezes até muitos profissionais que não se reciclam, não se atualizam, porque eles veem aquele trabalho, né, como ir, bate o cartão, dá aquela assistência, troca uma fralda, dá a medicação, empendura lá, e aí dá aquela assistência, troca os curativos e tá tudo bem. E a enfermagem a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Então, assim, aqui você vê o enfermeiro quando o paciente está com uma instabilidade, você tem que fazer tudo possível em relação aos protocolos. Depois, se algo realmente não tiver resultado, é que você vai acionar o médico. Rodar um ECG e você diagnosticar que tipo de traçado é aquele. E no Brasil, qual é a nossa realidade? Roda um ECG, dá para o médico. Diga aí o Nem que é que esse olha, paciente tem. nem olha o que está acontecendo. Nem Não conta olha. nem a frequência no ECG. Exato. Então, assim, aqui a gente assume muito o papel, sabe, da nossa profissão, de ter mais autonomia. E aí, quando a gente fala mais autonomia, a gente requer mais estudo também, né? Porque para você ter mais autonomia, você precisa saber o que você está fazendo, por que você está fazendo as coisas. Você é igual um filho mais velho, né? Você tem mais autonomia, mas você também tem mais responsabilidade. E você precisa dar conta disso. Exato, exatamente. É exatamente isso. Ai, que papo gostoso esse, vocês estão gostando aí, que bom esse papo com a Ianca. Meu Deus, estou muito feliz de receber você aqui, de saber um pouquinho da sua história, você que trouxe a família inteira, criatura. O que é que você aprendeu com essa jornada que você viveu até hoje, né? Você se arrepende de algo ou você daria alguma dica para as pessoas que estão aqui, algo que você faria diferente? Fale aí, abra o seu coração para os seus colegas. Bom, acho que a dica principal é colocar na cabeça e acreditar que você é capaz, que você com dedicação, com foco, com disciplina, você chega aonde você quer. Você é mais do que você imagina, você sabe mais do que você imagina. Não coloque no seu coração de que a realidade do enfermeiro é essa que a gente vive no Brasil e ela não pode mudar. Você é mais do que o enfermeiro dessa realidade. Você sabe mais do que você imagina, então você pode fazer mais do que você imagina. Então, tenha foco, disciplina, estuda bastante, que é o que ninguém tira da gente e é o que leva a gente longe. E cai de cabeça. E vai lá, que o RN chega para você também. Uau, muito bom, muito obrigada pela sua participação, Ianca. Fico muito feliz de receber você aqui. Desejo muito sucesso na sua Eu agora que próxima agradeço. fase, na sua próxima. Obrigada, é um prazer, foi um prazer estar aqui com você. A gente que lá no comecinho, alguns meses atrás, né, 1 ano mais ou menos atrás, Sim. olha, assiste suas lives, assiste, né, come seu conteúdo ali
e às vezes olha e vê e acha que algo é tão distante, e hoje estar aqui é um privilégio muito grande. Obrigada a você, obrigada à sua equipe, porque o apoio de vocês, o suporte de vocês foi essencial para chegar onde eu cheguei hoje, e vocês são incríveis. Obrigada, Oh, você também, é muito um obrigada. prazer estar aqui.